Então, desejo a todos um bom evento hoje, que a gente consiga aproveitar bastante e ter, né, mais um dia tão legal quanto foi ontem. Então, conto com a colaboração de todo mundo, mantendo os microfones e as câmeras desligados. As perguntas vocês podem ir mandando no chat, a gente vai anotar e vou repassar para o nosso palestrante ao final da palestra. Então, fiquem à vontade para mandar aqui. Também, como a Mariane mandou aqui no chat, a gente está conseguindo fazer a gravação das palestras e elas vão ficar disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, quem tiver interesse pode já entrar lá, se inscrever no nosso canal, que até o final de semana toda a programação desses 2 dias vai estar disponível lá, tá? Então, Cleandro, quando quiser começar, fique à vontade e seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Ok, obrigado, Vitória. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar a conversar. Obviamente, como é uma apresentação onde a gente é virtual, algumas coisas são diferentes do normal, né? Quando a gente está fisicamente próximo. Está funcionando legal aí, Vitória? Tu pode me dar ok, o som, pelo menos, e a tela? Sim, tá dando para ver a sua tela e ouvir super bem. Super bem. Então tá, então vamos começar. Então, mais uma vez, boa tarde a todos os colegas, sejam eles estudantes ou sejam eles profissionais formados da área de zootecnia, de veterinária, de agronomia, enfim, que gravitam em torno aí da suinocultura, dessa atividade tão rica e tão cheia de encantos para aqueles que já estão há mais tempo, que conhecem ela, vivem ela no dia a dia e tem muita alegria. E eu fico feliz em poder compartilhar com vocês nessa semana de zootecnista. Hoje, dia 14, nesse segundo parte da apresentação, eu vou falar para vocês sobre suinocultura brasileira, atualidades e desafios. Eu preparei para vocês, pessoal, assim, uma espécie de uma apresentação onde eu começo inicialmente falando um pouco dos sistemas de produção que existem atualmente no mundo inteiro, mas obviamente que o foco é o Brasil, é nele que eu vou me atentar, ficar mais tempo falando. Na segunda parte da apresentação, eu vou falar um pouco de resultados produtivos, ou seja, resultados zootécnicos, que ajudam a gente a entender aonde que nós estamos aqui no Brasil em termos de produtividade. Na parte, voltando só um pouquinho, vou falar um pouco dos sistemas que existem, e na segunda, sobre resultados produtivos. Terceira parte, eu vou falar dos números do nosso setor, e eu estou trazendo para vocês aqui, adianto, algumas informações bem novas, bem recentes, tanto da parte reprodutiva, como da parte de números da suinocultura brasileira, de relatórios que saíram nos últimos dias. Vocês são privilegiados aí nesse sentido. E, por último, vou trazer os desafios dessa nossa suinocultura brasileira. Eu vou trazer 7 desafios, que eu elenquei como talvez os principais, alguns que já estão em curso, obviamente, mas principalmente que se vêm daqui para frente com a realidade que a gente está vivendo. Então, vamos lá, pessoal. Primeira parte. Sistemas de produção que a gente tem disponível, né? Então, imagine aí que essa foto é uma foto de uma granja de suínos ou de uma unidade produtiva. Então, algumas vezes eu vou me referir não como granja, como uma unidade produtora, significa que eu estou falando de Então, quais são os setores de uma granja de produção de suínos? Então, essa primeira parte, pessoal, um pouco também para colocar todo mundo numa mesma página, como se diz, no mesmo nível. Possivelmente as pessoas que já têm mais tempo de suinocultura, ou que já estão fazendo estágio, ou que já atuam profissionalmente, isso não vai trazer grandes novidades, porque são informações de como que a suinocultura é. São 4 setores que uma granja de suíno é composta. O primeiro deles é o setor de gestação. Nesse setor, a gestação da fêmea suína dura em torno de 114 dias. Costuma-se dizer que é 3 semanas, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Na verdade, a fêmea suína moderna, ela tem alongado um pouco essa gestação por causa dos materiais genéticos que têm sido disponível hoje. Então, atualmente, tu tem granjas com 115, 116, até 117 dias de gestação. Esse é o período gestacional e depois, em média, ou como regra, dá para se colocar como uma média, 6 dias de intervalo de desmame estro ou desmame sil. Então, nesse período, as fêmeas podem ficar ou alojadas em celas individuais, como essa foto que está aí, ou na gestação coletiva, como essas 2 outras fotos que eu coloquei.
está acontecendo atualmente, não só no Brasil, mas no mundo, uma transição desse sistema de gestação individual para o sistema de gestação coletivo, por questões de bem-estar animal. Isso tem uma série de vantagens para o animal, em que a gente tem que, talvez tivesse que ter um momento para falar sobre isso, né? Mas, enfim, isso é uma transição que está acontecendo no Brasil e também em outros países. Segundo setor, o setor de maternidade, ou seja, como o próprio nome já diz, esse setor, as matrizes ou as mães, elas ficam aí em torno de 28 dias, 3 dias pré-parto e 23 dias pós o parto, como um número de referência, desde o momento que os leitões nascem, né, como está aqui nessa foto que eu estou mostrando com o cursor em cima, até o momento do desmame. Então, esse é um período que você tem uma fêmea adulta com os seus filhos, né, tem todo o período de parto, o período neonatal, um período super delicado para a vida, super importante, que também aqui caberia fazer um seminário só sobre os cuidados com os leitões, os cuidados com a matriz, como você proceder com manejo, com higiene, com sanidade, com uma série de procedimentos que são regulares dentro de uma granja de produção para você não ter perdas produtivas. Tá? A idade de desmame aí em torno de 21 dias ou mais, é o que o Brasil tem trabalhado, então é o período que o leitão fica nesse setor. A partir daqui, você desmama as fêmeas voltam para a gestação, vão passar um período entre um que chama de intervalo entre o desmame e o próximo cio, ou o próximo estro, onde ela vai ser coberta e vai começar um novo ciclo, e os leitões vão para o terceiro setor, que a gente chama aqui de creche, que o nome já diz, ou seja, do desmame até o descreche. Na maioria das granjas do Brasil, dura em torno de 6 semanas, ou seja, 42 dias. Então, aqui tem algumas fotos de um setor de creche, onde você tem que fornecer temperatura adequada, uma boa alimentação, tanto água como ração, e esses animais ficam aí nesse período e saem desse setor em torno aí de 23 quilos de peso vivo, ou seja, entrando com 6, 5,5, 6, 6,5, dependendo, claro, estou falando como uma média, como uma referência, saindo acima de 23 quilos de peso vivo. E um quarto e último setor da granja é o setor de crescimento e terminação, que vai do descreche, aí, como eu falei anteriormente, dos seus 60 e poucos dias, que vai dar os 20 e poucos dias de maternidade, mais os 42 de creche, até o período de abate, que é variável por cada empresa. Pode ser um período de duração, de permanência só nesse setor de crescimento, entre 100 a 120 dias. A grande maioria das unidades de crescimento e terminação do Brasil, elas se enquadram dentro desse período. Então, aí vocês veem fotos dos animais, né, tanto machos como fêmeas, e aí um comedouro, os animais se alimentando, né? Então, você tem esse período de crescimento e terminação. É uma fase, como eu falei, que os animais entram aí com 23 quilos, saindo com 100 a 140 quilos de peso vivo, indo direto para o frigorífico. É uma fase que tem um impacto muito grande econômico, porque os animais ficam um período longo, eles consomem uma quantidade grande de ração, e você, consequentemente, você tem um custo de produção, um peso importante do custo de produção que está nesse setor de crescimento e terminação. Fora da granja, para dar suporte a esses 4 setores, nós precisamos ter pelo menos uma central de inseminação, uma central de coleta, processamento de sêmen, onde você deixa todos os reprodutores machos, né, os cachaços. Hoje em dia, praticamente todas elas, a maioria está climatizada, e os animais, eles são treinados, aí eles saltam em manequins de coleta, um ser humano coleta, esse sêmen dilui, processa e dilui, e esse sêmen ele vai para as unidades produtoras de leitões. E um outro setor que precisa ter uma fábrica de rações, porque os animais precisam comer ração, então de algum local vai ter que vir essa ração. Pode ser uma fábrica junto da própria unidade de produtora, junto da própria granja, ou pode ser fora. Aqui tem foto de fábricas grandes, mas pode ser fábricas pequenas, como esse último slide, que é a última foto aqui do slide, onde você tem uma fábrica bem pequena, ainda com um misturador vertical, que serve aí para granjas de pequeno porte. Bom, falamos aqui dos 4 setores básicos da granja, mais da fábrica e da central de inseminação. Aí nós vamos falar um pouco dos tipos de granjas que existem. Imaginem que a gente divide as granjas, os setores da granja em sítios. Sítio 1 é considerado quando você tem gestação e maternidade juntas, porque isso tem que dar obrigatoriamente junto, no mesmo local, porque a fêmea ela sai da gestação
poucos dias, 3, 4, 5 dias antes do parto, vai para a maternidade e depois lá retorna. Então, esses dois setores geralmente ficam juntos num único sítio, chamado sítio 1, o sítio 2 é o sítio de creche, o 3, o sítio de crescimento e terminação. Então, quais são os tipos de granja que nós temos? Uma é a granja chamada UPD, Unidade Produtora de Leitão Desmamados, que tira leitões em torno de 6 quilos. Essa granja que ela é composta apenas por esses dois setores, de gestação e maternidade. Temos também a UPL, que é a Unidade Produtora de Leitões Descrechados, que o produto final são leitões de 23 quilos, onde você vai ter nessa granja, isso que está circulado nesse quadrado, nesse retângulo vermelho aí, que é o sítio 1 e o sítio 2. E podemos ter também uma granja de ciclo completo, que o produto final vai ser os suínos que vão para o abate. Aí aqui eu fiz um exemplo, peguei um exemplo de um suíno de 120 quilos, que ele engloba esses 3 sítios, sítio 1, sítio 2, sítio 3, dentro de uma mesma granja, ou seja, do mesmo local físico. Tá? E temos também uma quarta possibilidade, que é o Win to Finish, que é um modelo de produção americano que algumas empresas no Brasil adotaram, mais nos últimos 12 a 13 anos para cá, começaram. Tá? E é onde você recebe os animais com 6 quilos de um sítio 1, que seria de um OPD, mas todo o sítio 2 e o 3 é no mesmo local. É chamado Win to Finish, ou seja, do desmame até o abate, até a engorda. Então, é uma quarta formatação, um quarto tipo de granja que pode ter. Então, pessoal, eu falei para vocês dos 4 setores, das 2 estruturas anexas, que é a central de inseminação, a fábrica de ração. Agora eu falei dos 3 ou até dos 4 tipos de granja que tem, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a evolução da carne suína, para nós entender um pouco sobre rendimento de carcaça e do produto final, que depois é importante para o próximo capítulo que eu vou falar com vocês. A evolução da carne magra, esse material eu tirei desse livro aqui da suinocultura brasileira, o percentual de carne magra aí na década de 80 era em torno de 46% a 48%. E atualmente nós estamos trabalhando aí com 58%, conforme esse material. Ou seja, o suíno, antes ele era muito mais gordo e agora ele está muito mais magro. Nós temos aí, no mínimo, uma redução de 35% da quantidade de gordura que esse suíno tinha. Então, hoje o suíno é um suíno magro, uma carne de altíssima qualidade, saborosa, super nutritiva. Isso está provado aí cientificamente e muito claro quando você olha aí a evolução da carne suína, das carcaças nas últimas 2 décadas, 3 décadas. Importante a gente entender que um rendimento de um suíno, ou seja, aquilo que se aproveita dele, imagine que aqui nós temos um suíno na granja com 100 quilos de peso vivo, representando 100% do peso, obviamente. O peso dele, quando chega no abate, ele tem uma quebra de 1% de transporte. Isso a gente pode colocar como uma referência. Ou seja, de 100 quilos vivo, nós temos 99 quilos de peso vivo no frigorífico, que vai dar 84 quilos de carcaça quente, ou seja, essa carcaça antes dele entrar para a câmara fria. Essa mesma carcaça quente, passado um período de resfriamento, aí, no mínimo de 24 horas, ela vai perder e vai ficar com em torno de 82 quilos frio. E uma das peças ou das partes mais importantes é o pernil, que pesa em torno de 16 quilos, se pegar uma carcaça com 82 quilos, é claro, dá 19,5% do peso da carcaça, né? Então, vocês vejam aí que isso é o que a gente aproveita do animal. Pessoal, aqui eu coloquei um slide, principalmente imaginando que aqui tenham muitos estudantes aqui, e muitos hoje estejam envolvidos aí, pensando muito na parte técnica, científica, zootécnica, enfim, e nem sempre olhem com tanta atenção a questão da lucratividade do negócio. Mas todo negócio, e a suinocultura é uma atividade econômica, então a gente precisa olhar para a questão econômica sempre, por mais que nós sejamos técnicos ou tecnistas, veterinários, agrônomos, enfim, e formos trabalhar dentro de uma empresa, a parte econômica ela é o que tenta. Por mais que a gente possa imaginar que nós vamos cuidar só da parte técnica, mas se a parte econômica do negócio não estiver bem, certamente vai refletir no nosso trabalho. Então, vocês imaginem esse slide aqui dividido em 2. De um lado, à esquerda de vocês, nós temos aí todas as entradas de dinheiro, ou seja, aquilo que vem, aqui foi simbolizado pelo cofrinho, né, e uma moedinha, e na direita,
todos os gastos. Imagina aí que a gente está tirando dinheiro da nossa carteira e está indo, gastando. Então, o preço do suíno vivo, ou da carcaça, ou do rendimento, daquilo como é calculado a renda, a entrada do recurso, com tudo aquilo que você gasta para alimentar esse suíno, para mão de obra, para a manutenção da instalação, para tudo que você vai ter uma margem, né? Então, isso é um equilíbrio, é uma balança. Se você tiver positivo, tiver sobrando dinheiro, bom, a atividade vai continuar crescendo, vai continuar melhorando, investindo. Se estiver dando no vermelho, a situação vai ficar ruim para todo mundo, não só para o produtor, como para o técnico, para a agroindústria, para todo mundo. Então, essa equação, pessoal, a gente precisa, mesmo que a gente não mergulhe nela, a gente precisa conhecer, entender e saber que ela vai nortear as nossas atividades, as nossas rotinas dentro de onde nós estivermos. E essa briga aí sempre entre um homenzinho querendo cortar os custos, né, com uma tesoura, isso é uma realidade. Em todas as nossas atividades, a gente sempre vai estar trabalhando com corte de custos. É que nem cortar unha, né? Toda semana a gente tem que cortar. E os custos das nossas atividades produtivas, como no caso da suinocultura, ele também é uma realidade, a gente tem que estar sempre olhando para ele. Fiz questão de colocar esse slide para frisar que nós não podemos esquecer disso. Entrando para a segunda parte da apresentação, pessoal, já que eu falei um pouco sobre os resultados de como que uma granja funciona, como que é o sistema de produção, vou falar dos resultados produtivos. Eu vou me basear, a maior parte das informações, nesse relatório que saiu fazem 13 dias, que é de uma empresa de Florianópolis chamada Agnes, em que ela comercializa um software de gestão de granja, e ela acabou de publicar uma premiação que ela faz anualmente, com um total de 1.670 granjas no Brasil, que equivale a, totalizando 1.352.000 matrizes. Isso equivale a em torno de quase 2/3 das granjas brasileiras. Então, eu vou estar falando, pessoal, muito dos dados desse sistema. Isso não quer dizer que os resultados brasileiros sejam exatamente esses, porque tem muitas granjas que não estão dentro desse sistema, que podem ser tanto piores como melhores, terem resultados bons ou piores do que as que eu vou apresentar. Mas nós não temos no Brasil uma estatística que que demonstre qual é o resultado final da produtividade das granjas brasileiras, todas elas. Então, esse relatório que eu vou mostrar para vocês é o que tem de melhor e de mais amplo. E ele é muito real, porque faz muitos anos que é trabalhado, então é muito fidedigno, os resultados são muito consolidados. Nesse relatório vão ter granjas, tanto granjas desse completo, como granjas UPL, como granjas de UPD, como mostrei para vocês anteriormente, o que significava cada um. Pessoal, o principal indicador de uma granja reprodutiva, falando de reprodução, é o número de desmamados fêmea-ano, que significa o número de leitões que cada matriz, ou que cada fêmea, desmama ao longo do período de 365 dias. E esse relatório, esse gráfico, é um gráfico de 11 anos desse sistema, e vocês podem ver que tem três linhas, né? A primeira linha se refere à média brasileira desse sistema, e que nós começamos lá com 24,82 no ano de 2008. E em 2019, os dados do ano passado, até o final de dezembro, né, nós estamos com 28,2 leitões mamados por ano, o que significa um crescimento de mais de 13,6%, ou mais de 3,38 leitões, se tu comparar 2018 até 2019. Se pegar 50 melhores granjas desse sistema, nós temos um crescimento de mais de 26%, ou seja, mais de 7 leitões subiram se nós pegar os resultados de 11 anos atrás. E as 10 melhores granjas, as top 10, um crescimento de mais de 6 leitões. Então, pessoal, tem uma pergunta, né? Ou melhor, qual é a média brasileira desse sistema? E esse número eu gostaria que vocês gravassem. 28,2 leitões desmamados por ano é o número brasileiro. É um número que a gente tem que ter em mente, inclusive se alguém perguntar para vocês, quem é estudante ou quem for fazer alguma entrevista, enfim, qual é a média da produtividade do rebanho brasileiro? Pode dizer que nesse sistema, a Agnes S2, com um volume de mais de 1.300.000 matrizes, do ano passado foi 28,2. E aí vem aquela pergunta, a produtividade brasileira é boa?
que vocês acham sobre essa pergunta? E eu vou deixar para responder ela ao longo da minha apresentação. Vocês vão, talvez, pegar algumas pistas, ou eu vou falar um pouco ao longo dos outros slides, mas vai chegar no momento que essa resposta aqui ela vai ficar bem mais clara. Vamos à frente. Então, a produtividade brasileira, isso aqui é uma tabela que apresenta todos os principais indicadores, não só desmamados porca ano, e desmamado porca ano está bem embaixo aqui, né, são essa última linha, né, e aí vem aquela pergunta, existe diferença de produtividade por tipo de granja, ou seja, uma granja de ciclo completo, uma UPL, uma UPD, qual desses 3 tipos de granja produz melhor? Ou tem alguma granja que tipo de granja que é muito pior que o outro, um sistema? O que vocês acham? Então, o resultado está aqui nesse retângulo vermelho, onde estou com o mouse. Vocês vejam que a diferença de leitões mamados porca ano, de uma unidade se completo, uma UPL, uma UPD, é muito pequena, dá menos de 0,4 leitões por ano, o que eu considero, aqui não tem nenhuma avaliação estatística, óbvia, né? Mas é uma conclusão que eu faço, uma inferência que eu faço em cima dos dados, nós temos resultados muito parecidos, ou seja, respondendo. Então, independente do tipo de granja, seja ela se completo, PL ou PD, os resultados são muito similares, não tem diferença. Média de leitões nascidos vivos, ou seja, um parto de uma fêmea, as granjas, a média brasileira está com 13,2 de leitões nascidos vivos por parto. As granjas, 50 granjas melhores, 14,67, e as top 10, 15,49, ou seja, e aqui bem na direita de vocês tem a quantidade de leitões que subiu em termos de nascidos vivos, comparando esses últimos 11 anos que essa análise é feita. Então, nós temos aí um crescimento na produtividade em termos de nascidos vivos bem importante, expressivo, significativo nesse período. Com relação à média de desmamados, vocês vejam aí, eu vou destacar apenas aqui a média geral, que é de 11,99 leitões, ou seja, 12 leitões desmamados por parto na média. Aí as granjas melhores, claro, chegam aí a ter 14,47 de média de desmamados por parto. E nós temos aí uma média de partos porca ano de 2,4 a 2,50 nos plantéis brasileiros. Então, teríamos que multiplicar o número de leitões desmamados vezes o número de voltas, o número de ciclos ou de partos que essa fêmea dá ao ano, que dá em torno de 2,4 a 2,5. Dias não produtivos, que é todos aqueles dias em que as fêmeas não estão nem lactando, nem gestando, ou seja, as fêmeas que estão no intervalo desmamicil, conta nesses dias, ou fêmeas que abortam, que chegam ao parto vazia, ou que, por alguma maneira, morreram e ficaram um período que ficaram sem contabilizar para chegar a termo, um parto a termo. Então, vocês vejam aí que a média brasileira aí dá 15,09 dias não produtivos, ou seja, para cada parto, para cada ciclo, na média, uma granja, por exemplo, de 1.000 matrizes, vai ter, na média, 15 dias para cada fêmea que elas vão ficar sem estar gestando ou lactando para cada ciclo produtivo. E aí vem uma outra questão, uma outra pergunta que esse relatório nos mostra. Qual o estado brasileiro que tem a melhor produtividade? Ou seja, produz melhor na região sul, no centro-oeste, Minas Gerais, enfim. E aí nós temos aqui, bem em cima, 10 regiões, incluindo aqui o Distrito Federal, como se fosse um estado, uma região. E, bem aqui embaixo, o número de desmamados fêmea ano. Vocês vão ver que o estado que tem a melhor produtividade média foi Mato Grosso do Sul, com 27,71. Então, os sul-matogrossenses que, porventura, estejam assistindo aí, se sintam orgulhosos aí, porque as granjas do seu estado são as que têm a melhor produtividade nesse relatório. Uma outra pergunta, o tamanho da granja interfere? E aí tem essa tabela que nos mostra, vocês vão ver aqui 7 tamanhos de granja. Granjas menores de 200, de 200 a 300, 300 a 500, 500 a 1.000, 1.000 a 2.000, de 2.000 a 13 e mais de 3.000. Ou seja, 7 tipos. Embaixo, um desmamados fêmea ano. E vocês vão ver que o extrato de granja que produz melhor são granjas de 2.001 a 3.000 fêmeas produtivas. E que os resultados, eles subiram das granjas menores até as granjas de 12 a 3.000.
Respondendo, quanto maior a granja, melhor ela produz, excetuando as granjas maiores do que 3 mil matrizes. Então, isso, por um lado, até quebra um pouco dos paradigmas ou de alguns resultados de outros trabalhos que haviam, de algumas publicações brasileiras, onde granjas menores, elas tinham uma produtividade melhor. Aqui nós temos uma prova mostrando ao contrário, que a granja, quanto maior, melhor ela produz, excetuando, claro, essas granjas bem maiores, acima aí de 3 mil matrizes. Isso aí é uma boa pergunta para a gente conversar também na hora das respostas, né, Vitória? Se ninguém perguntar, eu já coloco uma pergunta aí para a gente discutir depois sobre essa questão. O porquê, né, dessas granjas serem melhores? Será que tem alguma explicação? Mostrando as 10 melhores granjas brasileiras, aí está uma tabela com todas elas. A média dessas 10 é 35,46, ou seja, uma produtividade super alta. E a granja com a melhor produtividade foi a granja Boa Esperança, desse produtor que está na foto à direita de vocês, o seu Agostinho Mansano Pérez, uma granja de 335 fêmeas de Presidente Olegário, Minas Gerais. Então, olha aí os mineirinhos que estiverem escutando a apresentação, sinta-se também orgulhosa aí, porque a granja com a melhor produtividade do Brasil, desse sistema, com 37,01 leitões desmamados por ano, foi uma granja mineira. Parabéns aí à granja Boa Esperança. Fazendo um comparativo entre os países da Latinoamérica, e aqui eu vou ajudar a responder um pouco aquela pergunta sobre as granjas brasileiras, quem que produz melhor. Eu coloquei aqui o resumo das granjas brasileiras. Lembram lá de 28,2 desmamados fêmea ano com a média brasileira? Então, isso aqui é a média que nós temos. Vamos comparar essa média aqui com os dados da Argentina. Vamos fazer aqui um sul-americano aqui. Vocês vejam que de 207 granjas da Argentina, com mais de 122 mil porcas, a média foi de 26,87, a média geral. Ou seja, produziram menos 1,33 leitões desmamados do que a média brasileira de 28,2. Comparando com granjas da Colômbia, né, a média da Colômbia é 1,19 leitões superior à média brasileira, é um pouco acima da média da Argentina, e aqui o extrato das granjas do Paraguai, Uruguai e Chile, que foram agrupadas juntas 69 granjas, ou seja, 72 mil matrizes, a média foi de 25,8 e produziram aí menos 2,4 leitões por ano do que o Brasil. Então, já respondendo aquela pergunta que eu fiz anteriormente, se nós compararmos o Brasil com os países da América Latina, que são possíveis de se encontrar informações concisas, feitas dentro de um mesmo sistema, com a mesma metodologia, granjas todas que tiveram algum tipo de auditagem, pelo menos dos dados, as granjas brasileiras têm uma produtividade superior. Indo para a terceira parte da apresentação, eu vou falar um pouco dos números do setor da suinocultura brasileira. E quando eu falo aqui em números, eu vou falar de números de produção, de carne, de volume, dados mais macro, de importância, não números tanto zootécnicos, sim números de produção mesmo de volume. O agronegócio brasileiro ele é responsável por 21,4% do PIB. Isso é motivo de orgulho para todos aqueles que trabalham no agronegócio. Importante quem está aí na área de zootecnia, agronomia, veterinária, enfim, técnicos agrícolas, enfim, biólogos, quem trabalha na área do agronegócio, enfim, em dezenas de outras profissões, se orgulhar que nós somos responsáveis por mais de 21% do dinheiro que gira no país, distribuído aí nessas 4 classes que tem do PIB do agronegócio brasileiro. E a suinocultura, isso aqui são resultados de 3 anos atrás, não encontrei dados mais recentes, né? Nós temos aí um PIB de 62,57 bilhões de reais, ou seja, um valor muito expressivo só da suinocultura. A suinocultura, ela tem no Brasil em torno de 3.100 granjas que produzem leitões, sejam elas que produzem leitões, sejam granjas de reprodução, e mais de 15 mil granjas entre creches, terminações, ou seja, crescimento e terminação, e granjas win to finish. A suinocultura emprega diretamente mais de 126 mil pessoas, diretamente e indiretamente 923 mil. Se a gente somar esses dois grupos de pessoas, nós temos mais de 1 milhão de pessoas
envolvidas com a suinocultura do Brasil. Ou seja, de 210 milhões de brasileiros, nós temos aí mais de 1 milhão que vive direto ou indiretamente de suinocultura. E esse relatório saiu ontem, anteontem, é da BPA, e eu extraí daqui um dado que engloba a avicultura e suinocultura. Esse relatório nos diz que essas duas atividades juntas geram 4,1 milhões de empregos diretos e indiretos no Brasil, e a produção integrada, que é essa produção verticalizada, envolve mais de 100 mil famílias no campo. Ou seja, então vocês vejam a quantidade de pessoas que dependem da suinocultura e da avicultura nesse caso. Então, se você pegar aqui essa informação anterior com essa última, 1/3 mais ou menos das pessoas desse extrato de 4,1 milhões estão envolvidas só com suinocultura. Vou me dedicar um pouco do tempo para esse relatório da BPA, que saiu anteontem, ou seja, faz 48 horas, e esse é um relatório da Associação Brasileira de Proteína Animal, que engloba suínos e aves, todas as aves em geral, peru, produção de ovos, pintos de um dia, material genético que é comercializado, né? E é um relatório um trabalho muito bem feito, né? E é os números mais concisos, concretos e fidedignos que a gente tem. Nesse mesmo material, eles colocaram esse slide, eu faço questão de frisar. Diz o seguinte: o agro produz e preserva. Isso é importante, nós que estamos trabalhando com agronegócio, sabermos e termos claro conosco que de toda a área, superfície territorial brasileira, 66,3% dela é coberta com vegetação nativa. Se nós compararmos com outros países da Europa, principalmente, não tem nenhum país da Europa, eu desconheço, que tenha, quem sabe, a terça parte da vegetação sobre o solo que nem o Brasil. Estados Unidos também não tem. Grandes países competidores do Brasil não chegam a ter essa quantidade de área preservada. Desses 66%, ou melhor, 25,6% do território brasileiro de vegetação nativa está só dentro de propriedades privadas de imóveis rurais. Então, o produtor rural, aquele produtor, seja ele do que for, de modo geral, claro que existem exceções negativas, né? Ele é um produtor que preserva e preserva muito mais do que a zona urbana. Isso tem vários relatórios mostrando que quem mais polui não é o agronegócio, e sim a zona urbana. Agora ficou muito claro nesse período aí de quarentena, se vocês olharem, tem vários relatórios que saíram das emissões de gases de efeito estufa e da poluição do ar, vocês viram que a poluição do ar caiu drasticamente, enquanto o agronegócio não parou nem um dia, provando que boa parte da poluição que nós temos no mundo, ela não se deve ao agronegócio. Isso é uma defesa que nós temos que aprender a fazer, ter os números claros conosco, porque isso é uma defesa do nosso setor que nós trabalhamos. Falando um pouco da suinocultura, quais são os estados que mais têm suínos no Brasil? Santa Catarina, com 29,59, o estado que mais produz. Em segundo lugar, o meu Paraná, aqui com 19,85, passando o estado do Rio Grande do Sul, o estado aí que eu sou natural, né, passando por uma casa aí depois da vírgula. Ou seja, o Paraná, ele passou o Rio Grande do Sul nos últimos anos, e a tendência é que o Paraná, tem algumas estatísticas aí, umas projeções que colocam que o Paraná tem possibilidade de ser maior que Santa Catarina, inclusive, em termos de produção, nos próximos 10, 12 anos, se continuar crescendo como está crescendo. Então, se nós reunirmos aí o Sul, 68,7% do suíno está no Sul, no Sudeste, 16,1%, e no Centro-Oeste, 15,1%. Ou seja, se somar essas três macro-regiões, nós temos aí 99% praticamente da produção aqui. Aí depois destacamos Minas Gerais, que tem 11%, o querido Mato Grosso, aqui também com 6,71%, que também é um estado que tem crescido muito, ou seja, o Centro-Oeste, incluindo aqui Goiás também. A região Centro-Oeste tem crescido muito, está tendo uma migração da produção para cá, mas isso é conversa para um outro momento. O Mato Grosso do Sul também tem crescido. Bom, produção brasileira em alojamento de matriz. Nós temos mais de 2 milhões de matrizes no Brasil, matrizes tecnificadas produzindo. A produção brasileira, em termos de quantidade de carne, nós temos em torno de 4 mil toneladas de carne suína produzida no ano passado. Vocês vejam que esse número tem crescido nos últimos anos, mas se comparar aí 2018, 2019, praticamente não teve diferença. Qual o consumo de carne suína de um brasileiro?
A resposta está aqui. No ano de 2019, o brasileiro comeu como média per capita, todas as 210 milhões de brasileiros, 15,3 quilos de carne suína. Este número foi um pouquinho maior no ano passado, né? E esse ano anterior ele reduziu um pouco que a gente exportou mais, e também o custo da carne, ele subiu um pouco, que deprimiu um pouco. Isso aí é assunto para outra hora também. Com relação ao mercado mundial de carne suína, onde que a carne suína é produzida mundialmente? Vocês vão ver que aqui tem os continentes e a produção do ano passado, e vou colocar agora os dados, o percentual. Então, a China é a região que mais produz carne, 41,7%. Isso aqui chegou a ser mais de 50% anos atrás. E agora, aí, os últimos, ano passado e ano retrasado, aí, esse ano, está reduzindo muito em consequência aí da peste suína clássica, né? Com isso, a produção de carne suína no mundo reduziu e a proporção de carne produzida pelos outros países, o segundo região produtora da União Europeia com 23,4%, terceiro Estados Unidos e quarto Brasil com 3,9%, esses percentuais subiram um pouco, porque reduziu o percentual da China. Então, o Brasil ele ocupa a quarta posição em termos de volume produzido anualmente de carne suína. Em termos de exportação, o Brasil também é o quarto em exportação, dados do ano passado, primeiro a União Europeia e os 28 países, né, colocando os 28 países juntos, né, depois Estados Unidos e Canadá. O Canadá, ele não é tão grande produtor como ele é grande exportador. Ele é o terceiro, ele ganha do Brasil exportação, né. Então, importação, quem mais importa é a China, também comprador no ano passado. Destino da produção brasileira de carne suína, 81% fica no mercado brasileiro, naqueles 15,3 quilos per capita que eu falei, e 19% vai para as exportações. O Brasil exportou ano passado 750 mil toneladas de carne suína, foi o melhor ano dessa série histórica aqui, né? E o maior volume também de financeiro exportado, em receita em milhões de dólares. As exportações brasileiras de carne suína, que tipo de carne o Brasil exporta? É a carcaça? Muita gente ainda tem essa ideia de que o Brasil exporta a carcaça, só que isso não é verdade. Se nós somarmos aqui toda essa parte desse gráfico aqui em azul, mais esse alaranjado, amarelinho aqui, nós temos mais de 95% da produção brasileira exportada na forma de cortes ou na forma de miúdos. Então, o Brasil, ele agrega também valor à carne suína. Claro que sempre pode se agregar mais, mas o Brasil, ele não vende tantas carcaças, o volume de carcaça vendido percentualmente é de 0,84%. Então, vocês veem que é um volume muito pequeno. Ok? Estados que mais exportam, Santa Catarina, 55%. Santa Catarina, vale lembrar que é o único estado livre de febre aftosa sem vacinação. Com isso, aí consegue exportar para o mundo inteiro, praticamente, né? E depois nós temos aí o Sul, corresponde a 94% da exportação. O volume produzido é em torno de 66%, 67%, e em termos de exportação, 94%. O segundo estado depois de exportação é Rio Grande do Sul, e terceiro, o Paraná. Ok? Para onde que vai a carne suína brasileira? Vai para 81 países. São esses 81 aí. A região que mais compra carne é a Ásia, com 2/3 praticamente. Aí nós temos os países da Ásia. O seu microfone mutou sem querer. A gente não tá te ouvindo. E agora? Voltou? Agora deu certo, voltou. Então, Obrigada. Vamos voltar lá. E tá com o slide na tela, Vitória? Tá, tá dando para ver. Então, vamos voltar aqui. Desculpa, pessoal, às vezes acontecem uns pequenos... Imagina, não tem problema. Obrigada. Não sei se perderam muito ou não, Vitória. Não, foi bem rapidinho. Eu percebi rapidinho. Vou só voltar no último slide, então. Vou só fazer o resumo dele.
Beleza. No último slide da terceira parte da apresentação, onde eu colocava que o Brasil exportou no ano passado para 81 países, sendo que a Ásia foi a região que mais levou, em torno de 2/3 da produção de 750 mil toneladas que o Brasil exportou, e a China foi o maior comprador. Aí eu entrei aqui nos desafios, que é a última parte, na verdade, né? Aqui, na verdade, tem 4 aqui, tem um equívoco aqui, depois tem que arrumar a apresentação, é o 4º ponto. E eu destaquei para vocês 7 desafios. Quais são os 7 desafios? São desafios que já são presentes hoje na suinocultura brasileira, já estão presentes. Quem trabalha com suinocultura já sabe que isso está acontecendo. Agora, para aqueles novos entrantes que estão começando a estudar ou com interesse em entrar na atividade, conhecer um pouco, nos vão ter uma ideia daqueles desafios que nós temos no setor. O primeiro deles é cuidar cada vez mais do meio ambiente. É o desafio que eu destaquei como o desafio número 1. A suinocultura brasileira, isso aqui é uma biodigestores de uma fazenda produtora de suínos, né? Então, hoje nós utilizamos muito a biodigestão anaeróbica de todos os dejetos, de todos os efluentes brutos da suinocultura brasileira, ou seja, todas as fezes, urina, a água residuária, vai todo para dentro desses biodigestores. E por um período de 30 a 35 dias, passa por um processo de uma digestão anaeróbica, e o biogás produzido, que é rico em metano, ele é queimado nesses motores estacionários e é transformado em energia elétrica, ou fonte de calor, energia térmica, ou até energia veicular. Se depois você pegar e fazer uma filtragem desse biogás, você pode transformar até numa energia veicular e usar para veículos, para trator, para, enfim, ônibus, qualquer transporte. Então, hoje, existem centenas de propriedades brasileiras que produzem suínos que são autossuficientes em geração de energia elétrica através desse sistema, em que você faz do limão a limonada, você transforma dejeto em riqueza, em energia, inclusive colocando na rede de energia elétrica através do sistema de geração distribuída. Muitas granjas também fazem a compostagem aeróbia ou compostagem mecanizada, que é essa foto que eu coloquei aqui. Isso é uma granja de Santa Catarina, em Concórdia, que é uma granja que tem um sistema super eficiente, que todo o dejeto líquido ou efluente é derramado sobre essa cama e ela é revolvida misturando oxigênio, e no final você tem um composto, um biofertilizante seco, que você pode utilizar inclusive dentro da tua casa, uma flor que não tem cheiro, não tem odor nenhum, ou colocar direto na agricultura. Os efluentes líquidos que podem vir da pós-biodigestão anaeróbica dos biodigestores, ou mesmo pós um período de retenção e tratamento mesmo em lagoas anaeróbicas, eles são utilizados como biofertilizantes em lavouras. Então, isso hoje, a suinocultura brasileira, ela é exemplo em termos de tratamento de efluentes, mas ainda existem muitas granjas que não atingiram esse nível, esse status de aprimoramento de produtividade, ou de capacitação em termos de transformar efluente em recurso financeiro, em biofertilizante, seja líquido ou sólido. Então, existe ainda uma demanda, que eu considerei um primeiro desafio, não que seja o mais importante, que a gente precisa cuidar cada vez mais do meio ambiente, né? A questão também da logística reversa, que era um outro assunto que a gente poderia falar também, de cuidado de todos as embalagens. Hoje tem um cuidado muito grande dentro da suinocultura. Então, de maneira geral, nós temos um trabalho muito bem feito dentro da suinocultura brasileira, mas ainda existe oportunidade em muitas granjas. Segundo desafio, ampliar as automações. Então, vocês vejam aqui um sistema de alimentação na gestação individual, onde toda a ração é colocada de forma automática, aqui uma creche com toda a alimentação automatizada, aqui uma bateria de silos numa granja, onde onde o funcionário não toca na granja, na ração em nenhum momento, vai direto do caminhão para dentro do silo para dentro do comedouro. E hoje em dia nós já temos aí os robôs, que é uma outra geração de automação. E eu diria que essa é uma abertura, digamos, para uma nova fase da suinocultura brasileira. Então, nós temos robôs para outras atividades, lavagem, outros sistemas, enfim, que podem ser utilizados, porque tem outros países que utilizam com mais rotina. Então, eu diria que esse é um outro desafio, ou seja, ampliar as automações, que menos trabalho braçal, físico, pesado, seja feito
no sistema de produção, em qualquer granja. Um terceiro desafio, climatização das unidades. Vocês veem uma unidade toda climatizada, aqui também uma creche toda climatizada, né? Então, vocês vejam, pessoal, que a climatização ela começou na suinicultura, inicialmente com as centrais de inseminação, depois partiu para os setores de maternidade. Hoje nós temos aí gestações climatizadas, creches, terminações. Então, nós estamos, assim, ainda num processo de aprendizado, de climatização, de como controlar toda essa ambiência dentro das instalações. E eu creio que esse é um grande desafio que nós temos, e quem quiser trabalhar nessa área, tem um campo muito vasto em qualquer um desses 3 desafios que eu coloquei até agora. O quarto, super importante, uso prudente de antimicrobianos. Isso também é uma outra crítica que muitas vezes o setor produtivo sofre, e eu posso dizer com bastante confiança, certeza, convicção, que nós temos hoje muitos avanços em termos de redução de uso de antimicrobianos em toda a suinicultura. Não só na suinicultura, mas nas outras atividades também de produção de carne, mas aqui, como nós estamos falando de suíno, vamos ficar nisso. Seguindo orientações da OMS, seguindo orientações da FAO, da OIE e do próprio Ministério da Agricultura, que tem um plano de ação nacional de prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos no âmbito da agropecuária, o Brasil está avançando em passos largos nesse sentido. Então, hoje você vê um controle muito maior, a restrição de uso de drogas, a restrição de uso de promotores, os cuidados no período de carência, o cuidado com as doses de medicamento, mesmo terapêutico, está muito forte. Porque a gente pode dizer com bastante clareza que o Brasil está avançando, mas ainda existe muito o que fazer. Este é um relatório que saiu agora recentemente, também da OIE, que compara muitos países que passaram informações com relação ao uso de volumes, quantidade de antimicrobianos em toda a agropecuária mundial. Um quinto desafio, intensificar os cuidados com biosseguridade. Isso não é só agora com o advento da pandemia, né? Aqui são fotos antes da pandemia. Vocês vejam aí um portão de entrada de uma granja, um veículo sendo desinfetado antes de entrar para a unidade produtiva. Vejam aí um portão de entrada, uma barreira sanitária da granja, onde as pessoas não vão entrar sem banho e troca de roupa. Vejam aí uma bateria de silos do lado interno da granja, toda ela com uma alvenaria embaixo, onde o caminhão vai encostar à esquerda, fora da granja, e o motorista não vai ter contato com nenhum funcionário. Aqui, controle de roedores, higiene pessoal, né, as pessoas como lavagem de mãos, enfim. Isso aqui, pessoal, são fotos antes do Covid-19, em granjas tecnificadas brasileiras. Então, vocês vejam que álcool gel, dispenser de sabão, papel toalha, lixeira dedicada, isso existe em muitas granjas, e agora, é claro, que está sendo muito mais intensificado. Isso tem que ser um compromisso nosso para a gente manter uma brecha, um parênteses. O rebanho brasileiro, ele é suinícola, ele goza de um estado sanitário muito bom, comparado com boa parte dos outros países, e a gente tem que lutar muito para preservar esse status. Nós somos livres de uma série de doenças que muitos países têm, então a gente tem que manter isso. Sexto, tratar bem os animais, né? Aqui eu tirei um pedacinho ali do que significa ciência, né? Que é a capacidade de sentir dor, prazer e ter consciência de si mesmo e dos demais animais. Isso está no Tratado de Amsterdã, ou seja, mais de 23 anos atrás, a União Europeia já reconheceu os animais de produção, os animais domésticos, na verdade, como seres sencientes. Então, os desafios na área aí de bem-estar animal, de boas práticas de produção, eles são super importantes, são super presentes e cada vez mais, e a gente não pode fazer nada que interfira na qualidade de vida do animal, que a gente possa evitar. Então, tudo que a gente faz, todas as nossas práticas têm que ser muito bem pensadas, e cuidar dos animais é algo fundamental. Sétimo desafio, trabalhar em equipe. Então, pessoal, eu coloquei esse aqui como um sétimo desafio, e eu quero destacar que num universo como a gente está hoje, aí numa granja, num sistema de produção, numa empresa produtora de leitões, numa empresa produtora de carne, numa agroindústria, numa empresa de tecnologia, ou mesmo num projeto de pesquisa dentro de uma universidade, a gente trabalha com pessoas de perfis diferentes, com N tipos de diferenças, e a gente precisa
conseguir trabalhar dessa maneira. Eu vou dar um exemplo aqui. Para resolver um problema produtivo dentro de uma granja, se reúnem veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, administradores de empresa, técnicos agrícolas, gestores em geral, biólogos, N tipo de profissões. E a gente tem que estar, muitas vezes a gente se reúne, pessoas com perfis diferentes, com profissões diferentes, e a gente precisa conseguir trabalhar em equipe focado no resultado e deixando de lado, muitas vezes, as diferenças que a gente tem. Uma outra coisa, como os problemas são cada vez mais complexos, também tu precisa de pessoas com níveis de conhecimento, de capacitação mais diferenciada, o que também provoca que tu tenha equipes mais diferenciadas e que os desafios de trabalhar em equipe aumentem. Então, pessoal, eu destaquei 7 desafios para vocês, certamente teriam mais, mas eu pensei assim em vocês, que a maioria eu acho que são estudantes, que eu deveria dar uma ideia de um panorama geral daquilo que está acontecendo e do que pode acontecer ainda daqui para frente. Então, pessoal, fazendo um fechamento da minha apresentação com a suinocultura aí brasileira, suas atualidades e desafios, inicialmente falei do sistema de produção, falei lá dos 4 tipos, dos 4 setores da granja, mais da fábrica e da central de disseminação, que é importante, que você não consegue produzir sem, se tu pensa numa granja de ciclo completo. Falei dos tipos de granja, o PL, o PD, ciclo completo e a win to finish. Falei um pouco também na equação da produtividade, da lucratividade, que é importante vocês levarem isso em conta. Os resultados produtivos, dei foco aí nos resultados do AgriIndex 2, destaquei que isso não é a realidade de toda a suinocultura brasileira, mas é um extrato importante, no mínimo 2/3 das granjas tecnificadas brasileiras, e é o que tem de mais recente, é um relatório aí de 13 dias atrás que saiu. Destaquei lá as granjas, a média brasileira de 28,2, que a granja que melhor produz lá é 37,1, uma granja de Minas, enfim, destaquei alguns pontos. Falei que na América Latina o Brasil tem uma média de produtividade boa, superior aos outros países. Destaquei os números do setor na terceira parte, falando aí principalmente dos relatórios da BPA, que saiu anteontem, da grande volume de exportado do Brasil, da importância do agronegócio no PIB, uma série de elementos aí do volume de carne que cada brasileiro consome. Destaquei alguns pontos que são importantes a gente levar para quem for trabalhar no setor. E, por último, os 7 desafios, que, como eu falei, mais recente, acho que está mais fresquinho aí na memória de vocês. Então, pessoal, em termos aí de apresentação, era isso que eu tinha. Eu gostaria de colocar aqui para vocês, tomando um pouquinho do tempo aí, Vitória, você que está na coordenação, que as pessoas aí, se quisessem aí anotar, e eu tenho um blog lá onde eu coloco as matérias que eu vou publicando, enfim, para quem quiser ir seguindo, né, LinkedIn, Instagram, Facebook também, que aqueles que tiverem interesse em continuar escutando, vendo, lendo algumas coisas mais de suinocultura, eu coloco nessas redes sociais. Então, Vitória, eu passo para você aí a palavra. Legal, muito obrigada. Muito obrigada, Cleandro. Oi? Queres que eu tire a apresentação, que eu volte na minha... Isso, por favor. Então, vou tirar aqui. Vamos ver lá. A gente está com algumas perguntinhas aqui. Eu acho que eu tenho que colocar... Não sei se aí. Já está dando para te ver, mas se conseguir parar a sua tela ali no cantinho. Parar minha tela no cantinho? Ali a tela... Parar de projetar a tela. Só clicar no computadorzinho ali no canto esquerdo. Que aí a gente não vê mais a sua tela. Computadorzinho. Vamos isso, do lado da mãozinha, do outro lado da mãozinha, no cantinho. Ah, eu sei. Aí. Deu certo, então? Então tá. Deu. Beleza. Agora voltou a tela cheia. Ok. Eu passei só um pouquinho, passei um pouco de pressa algumas coisas, porque acaba sempre colocando muito material. E aí não quer perder, né? Acha que é importante, que tem que compartilhar, e às vezes a gente dá uma acelerada. E a dificuldade que a gente não está no presente, né? Não sendo presencialmente, a gente não consegue sentir como que está o público, né?
Mas algumas dessas perguntas que eu fiz aqui, eu ia fazer para aqueles que estivessem mais perto de mim, ou aqueles que tivessem... Está sendo difícil adaptar, assim, né, as palestras, mas teve bastante interação, acredito que o pessoal tenha gostado bastante. A gente tem uma primeira pergunta do João, ele quer saber, tem como ele comentar depois se tem diferença entre granja de suínos e sistema de produção de suínos? João, não tem diferença. Ou melhor, sistema de produção, tu fala da forma geral, e tu fala unidade de produção, o mesmo que granja. Sistema é o todo, e unidade produtiva ou granja é a unidade mesmo, onde os animais estão alojados lá. Legal. Aí a gente também tem aqui uma pergunta da Bárbara. Boa tarde, sou Bárbara, estudante de zootecnia pela USP. É possível uma granja altamente tecnificada produzir seus custos de produção, principalmente em relação à alimentação? Obrigada, ótima palestra. Produzir... É possível uma granja altamente tecnificada reduzir seus custos de produção, principalmente em relação à alimentação? Perfeito, muito boa pergunta, Bárbara. Sem dúvida nenhuma, que na medida que a granja ela é mais produtiva, ela dilui os seus custos e ela é mais eficiente em termos de produtividade, e a tendência é que ela seja mais lucrativa. É claro que tem as variáveis de mercado que não são controladas pelo produtor, e que isso pode, em algumas situações, mesmo uma granja super produtiva e super eficiente em termos de uso de alimentação, ela está tendo prejuízo. Mas, via de regra, o produtor que menos perde dinheiro, ou aquele que passa a perder por último nas crises, são aqueles que produzem melhor. Isso é como via de regra. É claro que você pode ter produtores que produzem muito bem e que tenham custos altos, porque possam estar agregando alguns tipos de custo que possam não ser tão necessários. Mas, via de regra, você vai ter uma produtividade melhor, você vai ter uma rentabilidade melhor também, superior, e o impacto da alimentação, que foi o que você citou, Bárbara, ele tem um grande impacto, em torno de 70% até 80% do custo de produção de uma granja é alimentação. 1 quilo do suíno produzido está dentro da alimentação.